Olá, pessoal! Muita energia para começarmos a nossa análise de hoje. O nosso grande objetivo aqui é dominar as regras fundamentais da ortografia da língua portuguesa. Pode até parecer algo básico, mas é justamente aí, na estrutura mais íntima das palavras, que as bancas de concurso escondem aquelas armadilhas mais perigosas, né? Compreender a base fonética do idioma é literalmente a chave para não cair em pegadinhas. Bora desvendar os mistérios da nossa língua e garantir esses pontos. Ok, vamos direto ao ponto. Toda letra escrita realmente emite um som. É muito comum a gente supor que cada letra no papel tem um som exato na hora da fala. Mas, será que isso é verdade mesmo? Acreditem ou não, escorregar nesse conceito tão simples é o motivo número 1 para a perda de pontos valiosos nas provas. A escrita tenta imitar a fala, claro, mas não é uma ciência exata, não é uma relação matemática de 1 para 1. Quando a gente finalmente entende essa desconexão, o jogo simplesmente vira a nosso favor. Então, a nossa pauta para essa análise inclui 1. Sons e letras. 2. O segredo dos dígrafos. 3. Encontros vocálicos. E, para fechar, tonicidade e sílabas. Parte 1. Sons e letras. Para garantir que a nossa base fique inabalável antes de subir o nível, a gente precisa fixar essas duas definições. O fonema é puro som. É aquela unidade sonora que o nosso aparelho fonador produz. E ele serve não só para formar, mas principalmente para distinguir as palavras no ar. Já a letra... Bom, a letra é simplesmente o desenho, é o símbolo gráfico, visual, que a gente inventou para conseguir registrar esse som no papel. A regra de ouro aqui é simples, fonema é o som que a gente ouve, letra é o desenho que a gente vê. E isso mostra muito bem o poder que um fonema tem. Olha só, a palavra pato. A gente tem 4 letras desenhadas e 4 sons distintos saindo da boca. Mas, se a gente trocar apenas um fonema, o som inicial do P pelo som do G, a mágica acontece. Vira gato. Uma alteração minúscula no som muda o significado da palavra da água para o vinho. É exatamente por isso que os fonemas são chamados de unidades distintivas. Arte 2. O segredo dos dígrafos. E aqui a gente entra no mundo dos dígrafos. Pensa só, o prefixo di significa dois, e grafo vem de escrita, ou seja, são duas letras escritas que se juntam, que se fundem, para produzir um único som na hora da fala. Quando a gente diz chá, o CH faz só aquele fonema do X. A mesma coisa com o LH em malha, o QU em quero, onde o U some totalmente na pronúncia, e os famosos RR e SS. Visualmente, a gente enxerga duas unidades, mas sonoramente é uma só. Atenção total aqui, pessoal. Essa cai na prova com certeza. É exatamente aqui que mora o perigo. Essa diferença entre o que a gente vê e o que a gente ouve é um prato cheio para as bancas criarem aquelas questões confusas de contagem de letras e fonemas. A dica de ouro é, sempre que rolar um dígrafo, a palavra vai ter menos fonemas do que letras. Se a contagem for feita só no olho, sem escutar a palavra mentalmente, já era. A questão está perdida. E olha que detalhe fascinante sobre como a pronúncia pode enganar a gente. Na palavra perspectiva, quando se fala rápido, o R quase não sai, parecendo até um som de S duplo. Mas muito cuidado, RS não é um dígrafo, é um encontro consonantal autêntico. Por outro lado, na palavra distinguir, o GU ali é um dígrafo verdadeiro. Por quê? Porque aquele U é 100% mudo, ele só está ali para acompanhar o G e fazer aquele som forte. Entender essa diferença sutil é o que separa quem realmente domina a matéria de quem só tentou decorar. Agora vamos focar no comportamento das nasais, porque essa armadilha é um clássico absoluto. De um lado, a gente tem o dígrafo nasal, tipo em amplo. Aquele AM não é a letra A, mas a letra M sendo pronunciada separadamente. O M ali só serve para mostrar que o A é nasal, funcionando meio que como um tio invisível. É um único som. Mas compara com a palavra falam. Termina em AM também, parece a mesma coisa, certo? Errado. Quando a gente pronuncia falam, o som que sai no final é A1. São 2 sons vocálicos, uma vogal e uma semivogal. Isso é um ditongo nasal. É vital perceber que em falam a gente tem 5 letras e 5 fonemas, porque aquele M no final conta como uma semivogal. Parte 3. Encontros vocálicos. Bom, a regra universal da nossa língua é que toda sílaba precisa, obrigatoriamente, ter uma vogal. E detalhe, apenas uma. Se 2 sons vocálicos caem na mesma sílaba, um deles vai ser o chefe, que é forte, a vogal, e o outro vai ser o assistente, o mais fraco, que a gente chama de semivogal. A essa dupla, a gente dá o nome de ditongo. Agora, se tiver uma vogal forte no meio de 2 semivogais espremidas na mesma sílaba, temos o tritongo.
Mas se dois sons fortes não aceitam dividir o mesmo teto e exigem sílabas próprias, eles se separam, e aí a gente tem o famoso hiato. Para deixar isso bem cristalino, vamos comparar a nação com a família. Em país, com acento agudo no i, o a e o i são fortes. Eles brigam, então cada um vai para sua própria sílaba, formando um hiato. A palavra fica com duas sílabas. Agora tira o acento. Temos a palavra paz. O a continua sendo o som forte, a vogal, mas o i fica fraquinho, vira uma semivogal. Eles coabitam a mesma sílaba em paz, formando um ditongo, e a palavra inteira passa a ter só uma sílaba. É surreal como um pequeno acento gráfico altera toda a separação silábica, não é verdade? Parte 4. Tonicidade e sílabas. E aqui entra uma diferenciação muito legal. O acento tônico é um fenômeno puramente da fala. Absolutamente toda palavra com mais de uma sílaba vai ter uma sílaba que a gente fala com mais força. Em saci, o si é que carrega o acento tônico. Já o acento gráfico é da escrita, é aquela marcação visual, tipo o agudo ou o circunflexo. Eles normalmente andam de mãos dadas, como em café, onde o acento gráfico aponta direto para a sílaba tônica. Mas é super importante lembrar que eles são conceitos totalmente distintos. A grande reviravolta é o poder que a tonicidade tem sobre o significado. Imagina pegar as mesmas 5 letras e só mudar o lugar onde a gente aplica a força da voz. Se a força está na penúltima sílaba, sem acento gráfico, a gente tem o verbo ele sabia. Mas se a gente joga um acento gráfico lá na última sílaba, pum, vira o pássaro, um substantivo, sabiá. E se a gente puxa esse acento para a primeira sílaba, criamos o adjetivo, uma mulher sábia. Um simples salto tônico muda a classe gramatical inteira da palavra. É fantástico. Vamos dar uma olhada em como tudo isso constrói o sistema definitivo de classificação da língua. A posição da sílaba tônica determina como a gente chama a palavra. Se a força bate na última sílaba, como em carrossel, a gente chama de oxítona. Se cai na penúltima, como em escola, é paroxítona. E se a intensidade está na antepenúltima, tipo em médico, aí estamos lidando com uma proparoxítona. Imagina essa estrutura como um mapa. Entender a geografia dessas sílabas é o pré-requisito número 1 para dominar as regras de acentuação. Então, para fechar nossa análise profunda de hoje, deixo esta provocação. Nós escrevemos com os olhos, mas a língua pulsa de verdade pelo som. Provas e testes adoram explorar justamente essa lacuna entre o gráfico e o fonético, entre a letra que a gente vê e o som que fica ali escondido, seja num dígrafo ou no encontro vocálico disfarçado. Dominar esses sons invisíveis não é só uma questão de falar bem, é a habilidade tática central que transforma todo aquele caos ortográfico numa nota excelente. Quando usamos essas regras como uma espécie de visão de raio-x na hora de ler a prova, o sucesso vira apenas uma consequência lógica. A exploração do português nunca para, e lembrem-se, o grande segredo sempre vai estar nos detalhes.